Olá! Hoje a gente vai explorar um pouco a estrutura interna da teologia, sabe? Como é que esse campo se organiza? E quais os caminhos, os métodos que os estudiosos usam para pensar sobre fé, sobre o divino. Vamos dar uma olhada no como da coisa, com base no material que a gente analisou. Para começar, imagino que não seja só um monte de ideias soltas sobre Deus, né? Deve ter uma organização por trás. Como é que funciona essa estrutura? Exato. Não é solto, não. Para conseguir lidar com a vastidão do tema e facilitar o estudo, a teologia costuma ser organizada assim, em grandes áreas. Elas conversam entre si, claro. As divisões mais comuns hoje, acho que são 4 principais. Primeiro, tem a teologia bíblica. Essa foca totalmente nos textos sagrados, tentando entender a mensagem lá no contexto original mesmo. Tipo o que o texto significava para quem leu naquela época. Isso, levando em conta a história, a cultura, a língua, é quase uma arqueologia do texto, sabe? Depois, a gente tem a teologia histórica. Essa faz uma viagem no tempo. Ela investiga como as doutrinas, o pensamento cristão foram mudando, evoluindo ao longo dos séculos, desde o comecinho até hoje. Aí vem a teologia sistemática. Essa tenta pegar todas essas crenças, essas doutrinas sobre Deus, sobre Cristo, salvação, tudo isso e organizar de um jeito lógico, coerente, como um sistema mesmo. Entendi, para dar uma visão mais unificada. Exatamente. E por fim, mas não menos importante, a teologia prática. Essa meio que aterra tudo isso na vida concreta da fé, da comunidade. Ah, tipo aplicação. Sim, pensa em pregação, liturgia, aconselhamento, ética. Como a teologia se vive no dia a dia. Parece bem lógico dividir assim, né? Para dar conta de tanta coisa. Mas essa necessidade de organizar e principalmente de sistematizar, porque não tem o perigo de, sei lá, engessar um pouco algo que é também mistério? Olha, essa tensão existe sim. É um ponto importante. Mas a sistematização vem, em parte, porque a fonte principal, a Bíblia, ela não foi escrita como um manual de teologia sistemática, né? Claro, são vários livros, épocas. Exato. Ideias reveladas aos poucos, por autores diferentes com textos diversos. Então, a sistematização ajuda a conectar os pontos, sabe? Ter uma visão mais integrada. E também, muito importante, pensar como aplicar isso hoje, de forma relevante. Ajuda no diálogo, no ensino. Faz sentido. Mas você tem razão. O risco de querer encaixotar demais o mistério existe. Precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade. Entendi a necessidade, então, com essa ressalva. E, dentro dessas áreas todas, como é que os teólogos trabalham na prática? Quais são as ferramentas, os métodos que eles usam? Aqui a coisa fica bem interessante. Os métodos são as lentes, as ferramentas. Tem vários. A gente pode destacar alguns. Por exemplo, o método dedutivo. Dedutivo, como na lógica. Isso. Você parte de princípios gerais, verdades já aceitas, tipo a existência de Deus, a bondade dele, para chegar a conclusões mais específicas. Por exemplo, sobre como Deus age no mundo, a providência. E tem o caminho inverso, que é o método indutivo. Esse olha para o específico primeiro. Analisa dados concretos, passagens bíblicas sobre um tema, experiências de fé, narrativas. E, a partir daí, tenta formular princípios ou generalizações teológicas. Do particular pro geral. Exatamente. E tem um método que ganhou muita força, principalmente da modernidade para cá, o histórico crítico. Esse olha para o texto bíblico quase como um documento histórico. Ah, sim. Tentando entender o contexto da época. Isso. Quem escreveu, para quê, qual era a situação histórica, cultural, qual a intenção do autor ao escrever daquele jeito. Por exemplo, por que Mateus apresenta Jesus de um jeito e Marcos de outro? O método histórico crítico ajuda a entender essas nuances. E é bom lembrar que esses métodos não são caixinhas separadas, né? Muitas vezes se combinam. E a forma de fazer teologia mudou muito ao longo do tempo. Lá na Antiguidade, na Idade Média, era algo talvez mais contemplativo, espiritual. Depois vieram métodos mais analíticos. Então, a escolha do método não é só um detalhe técnico. Pelo visto, influenciam muito o resultado final, né? Totalmente. É crucial ter consciência disso.
Mas por que essa preocupação toda com como se faz teologia? O que isso significa, no fundo? É fundamental porque, como você disse, o método direciona o olhar. Ele carrega pressupostos, não é neutro. O fascinante é essa necessidade de autoconsciência do teólogo. Por exemplo, usar o método histórico crítico é super valioso para entender o mundo bíblico. Mas se o pesquisador não fica atento aos próprios pontos de partida da fé dele... Pode acabar tratando o texto só como história. Exato. Pode, quase sem querer, diminuir ou até ignorar a dimensão da revelação divina que ele pessoalmente talvez até acredite. Entende a tensão? O método força essa pergunta: isso aqui é só um texto antigo ou é também palavra de Deus para hoje? Como lidar com as duas coisas? Entendi. É uma questão de equilíbrio e honestidade intelectual, então. Precisamente. A relevância está aí. Buscar rigor, coerência, ser honesto sobre o caminho percorrido. Um método bem aplicado ajuda a fazer as perguntas certas, analisar as fontes com um olhar crítico, mais informado e construir um entendimento mais sólido, mais fundamentado. E permite que outros entendam como você chegou lá. Possam dialogar, concordar, discordar. Clareie o processo. Isso não é só a conclusão que importa, mas todo o percurso. E sabe, isso tudo deixa a gente com uma questão bem atual, né? Especialmente hoje, com tanta informação, tantas visões de mundo, como é que quem estuda teologia, ou mesmo quem vive a fé no dia a dia, consegue equilibrar a fidelidade a uma tradição religiosa com essa abertura crítica que os próprios métodos de estudo exigem? Nossa, excelente ponto para a gente pensar. Uma provocação e tanto para continuar essa conversa depois. Bom, nossa análise hoje tentou iluminar um pouco essa casa de máquinas da teologia, né? Como ela se organiza e que ferramentas usa. Espero que tenha sido esclarecedor e a gente se encontra na próxima.